E lembrando para você que hoje é dia de culto no lar, tá? A Igreja Cristã Maranata convida todos a fazerem o culto no lar. Reúna sua família, um momento de oração, começando ali com uma oração inicial, um louvor, 2 louvores, 3, depende. Se alguém canta, se alguém toca, estimule a sua família a participar desses momentos que unem muito a família e dão a certeza, abrem as portas para Deus. A verdade é essa, né? Senhor, entra aqui é seu lugar. Vem fazer morada aqui na nossa casa. Né? Não é isso que o Senhor entende quando a família se reúne para orar? Pois é, então ore com a sua família, escolha um horário, 7, 7h30, 8, mas faça um momento de oração com a sua família. Culto no lar. Nós vamos ler hoje na versão judaica, hein? Ela é um pouquinho diferente, você vai até ver, porque o texto é bem conhecido, né? E a primeira frase, por exemplo, eu vou ler aqui na King James para você entender. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Olha como que diz aqui na judaica. Então disse a todos: se alguém quiser me seguir, terá que dizer não a si mesmo, tomar diariamente sua estaca de execução e continuar a me seguir. Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá. Mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Qual é o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e do que digo, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quem vier em sua glória, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Digo-lhes a verdade, aqui se acham alguns que de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa que fala profundamente aos nossos corações e nos deixa alimentados, ó Deus, com a sua revelação e com o conhecimento da letra. Seja conosco para que o nome do Senhor seja glorificado. Não a razão do homem, não o homem, mas o Senhor, a trazer-nos o alimento nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que ali fala a estaca de execução. Uma das formas de crucificação, existe uma certa dúvida sobre como foi feita a crucificação de Jesus, se ele carregou uma estaca, né, se ele carregou a cruz já pronta. Alguns acham que a parte da estaca já ficava fincada no lugar e a pessoa a ser crucificada carregava a sua estaca, só mesmo uma parte dela. Isso é o de menos, porque o importante é que ele, Jesus, morreu na cruz por você, por mim. Os detalhes, não fazem, acrescentam o conhecimento, mas não mudam o sentido do que foi feito para você, do que foi feito para mim. Algumas pessoas até dizem também que essa estaca era arrancada inclusive da casa da pessoa a ser executada. Isso é parte histórica, eu estou passando para os irmãos apenas a nível de conhecimento, tá? Mas isso não é bíblico, mas é informativo. É importante que também conheçamos, conhecer e prosseguir conhecendo, diz a própria palavra. Mas qual o sentido do que o Senhor Jesus disse aqui? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Irmãos, nós precisamos ter o caráter de Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, nós adquirimos o caráter de Jesus. Lembra daquele jovem rico que perguntou para Jesus: o que eu faço para te seguir? Falou: não, segue os mandamentos. Não, isso eu já sigo todos. Então vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Irmãos, pobre homem rico,
né? Eu já repeti isso aqui algumas vezes. Pobre homem rico que não consegue se desprender desses bens materiais, né? Nós precisamos adquirir ouro forjado no fogo do céu, né? O ouro nosso é o forjado no fogo da eternidade, no altar do Senhor. Esse é o ouro que nós devemos ter, né? O poder de Deus, né? O ouro fala do poder de Deus. Este é o ouro que nos enriquece de verdade. Viver o poder de Deus, ser guardado pelo poder de Deus, usar a armadura de Deus, como diz Efésios, né? E nos escondermos na luz do Espírito Santo. Aí sim, o inimigo não vai te achar, né? Você vai estar escondido por essa luz que é mais forte que a luz do sol ao meio-dia, né? Paulo viu essa luz aí mais forte que a luz do sol quando ele ia no caminho de Damasco, né? Mas é o que o Senhor quis dizer aqui? Negue-se a si mesmo e siga-me. Quer dizer, se entregue totalmente para Jesus. Toma a sua cruz, né? Ou como diz a outra versão ali, a sua estaca de execução, né? A sua cruz, irmãos, porque nós temos tanta coisa, nós carregamos tanta coisa desse mundo, né? Então, apesar de tudo isso que carregamos, vamos seguindo Jesus. Essas coisas vão ficando pelo caminho aos poucos. A caminhada daquele que se converte, né? Que deixa os maus costumes idólatras, costumes de adoração às coisas do mundo, né? A pessoa que se converte, segue, vai seguindo, não para não. E você vai deixando essas mochilas pesadas com essas coisas do mundo, né? O Senhor aos poucos vai te dando a condição e você vai deixando pelo caminho essas mochilas, esse peso que sempre as pessoas carregam, né? Quando estão ligadas ao mundo, há muito peso para carregar, né? Mas o Senhor vai te aliviando deles, aos poucos, na sua caminhada, cada passo que você dá, você vai se libertando dessas coisas do mundo que te são tão pesadas, né? Que te fazem tão mal, e vai se abrindo para as coisas do Senhor, mais e mais, dia após dia, caminhando após Jesus. Jesus sempre na frente, porque ele sabe o caminho, né? Ele conhece o caminho. Então nós devemos seguir a Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Irmãos, quantos e quantos já deram a sua vida por esse evangelho, por esse Jesus maravilhoso, não abriram mão da sua fé. Esses são os heróis da fé. Vamos até depois, Francis, coloca herói da fé para nós, depois da mensagem. Esses são heróis da fé, porque abriram mão da sua vida para não negar Jesus e acabaram morrendo nas arenas, morreram ou comidos por animais, por leões, por tigres, ou mesmo ali mortos por aqueles gladiadores. Coisas terríveis aconteceram com os nossos primeiros cristãos, aqueles que nas arenas entregaram as suas vidas, mas não abriram mão dela. E a palavra diz também, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, essa orientação do Senhor. Viver pelo Senhor nos dá a condição, a certeza de salvação. E essa vida aqui é tão curta, tão pequena. A gente estava até conversando aqui agora há pouco, como que o dia está passando depressa, os dias estão passando depressa. Irmãos, o ano começou um dia desse, nós já estamos chegando em setembro. Olha que coisa, essa vida aqui é muito curta, ela é muito pequena para a gente dar tanto valor e se apegar tanto. Mire numa vida eterna com Deus, meu irmão. Procure pensar nas coisas lá do alto, do céu. Aí sim você vai ver o que você vai preparar a sua vida eterna para estar com o Senhor num lugar
onde não vai ter mais choro, nem tristeza, nem ranger de dentes, né? Só alegria, paz e amor. Que nós possamos viver cada vez mais aquilo que o Senhor nos orienta para dia a dia crescermos na presença dele. Portanto, o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Pois é o que nós acabamos de falar, né? Ganhar o mundo, daí a pouco perdeu a salvação. E outra coisa muito interessante que o Senhor fala aqui é que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Irmãos, não tenha vergonha de falar de Jesus, não tenha vergonha de carregar a sua Bíblia, né? Tenha alegria, viva essa alegria, você vai ver como isso é bom, como é bom você falar de Jesus, sentar numa mesa, né, e falar o que Jesus fez para a sua vida, contar suas experiências, ouvir as experiências, compartilhar esse alimento forte entre os irmãos, né? Isso é fantástico, é maravilhoso e é muito gratificante, porque edifica o homem. E a palavra do Senhor diz também: com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. É o tempo que nós vivemos agora, né? Muitos não vão passar pela morte. Nós somos a geração do arrebatamento, né? Alguns ainda vão morrer. Todo dia está morrendo gente aqui em Resplendor, né? Nós temos certeza que muitos ainda vão morrer, mas como diz a palavra, muitos ou vão subir para a glória eterna, ou vão ficar para encarar aí os 7 anos de tribulação, né? E depois o lago de fogo, né? O lago de fogo, o Sheol, ou o Geena, ou o Hades, e depois o lago de fogo. Que você possa optar por uma vida eterna com o Senhor, uma vida eterna com Deus, né? Onde só vai ter alegria, não vai ter tristeza mais. Que essa vitória você consiga alcançar, né? Buscando no Senhor o único caminho, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem pessoas buscando salvação por outras imagens, por outras pessoas, por outras orientações, né? Para o céu não tem atalho, nem tem outras vias, só tem um caminho. Portanto, busque em Jesus o caminho se salvar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde.